Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, engenheiro eletricista com especialização em eletrônica e informática. Eu sou pesquisador bíblico e pesquisador ufológico e também espiritualista. Bom, dando continuidade a uma série de palestras a respeito da Bíblia, hoje, dando continuidade, eu vou falar sobre o tema Fatos com Astúcia na Bíblia. O objetivo desta palestra vai ser apresentar as ações bíblicas com o uso de astúcia para solucionar problemas. Então, vamos começar com Abraão, que, para se proteger dos egípcios, disse que Sara, sua mulher, era sua irmã. Ou seja, ele tinha medo que, entrando no território dos egípcios, descobrissem que a Sara era a esposa dele, então matassem a Abraão para ficarem com a esposa dele, Sara. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 12, de 10 a 20. Abraão e Sara no Egito. Houve, porém, uma fome no país, e Abraão desceu ao Egito para morar ali temporariamente, pois a fome apertava o país. Perto de entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Eu sei que és bonita, vai acontecer que, vendo-te, os egípcios dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, conservando-te viva. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa, e graças a ti salve a minha vida. Então, olha só, Abraão agiu com esperteza, ele agiu com astúcia para preservar a sua vida, só que dizendo uma mentira. Vamos continuar a leitura. Quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram muito diante dele, de modo que a mulher foi levada ao palácio de faraó. Quanto a Abraão, foi muito bem tratado por causa dela. Nesse caso, eles pensavam que fosse sua irmã, ganhando ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, mulas e camelos. Olha só, hein? Apenas por ser bonita e por ser irmão de Abraão, Abraão ganhou tudo isso. Bom, dando continuidade ao texto. O Senhor, porém, castigou com grandes pragas a Faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O Faraó então mandou chamar Abraão e lhe disse: Por que me fizeste isso? Por que me não contaste que era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã, levando-me a tomá-la por esposa? E agora que tens a tua mulher, toma e vai embora. E Faraó deu ordens a seus homens para despacharem com a mulher, para o despacharem com a mulher e tudo que possuía. Vamos ler a descrição deste mesmo acontecimento em outro lugar, em Gênesis 20, de 1 a 18. Abraão em Gerara. Abraão partiu dali para a terra de Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur, vivendo como imigrante em Gerara. Abraão dizia a Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerara, mandou que lhe trouxessem Sara. Mas Deus apareceu a Abimeleque num sonho durante a noite e lhe disse: Vais morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Abimeleque, que não se havia aproximado dela, respondeu: Meu senhor, matarias mesmo o inocente? Acaso não foi ele que me disse: É minha irmã? Não foi ela que me disse: É meu irmão? Agi com consciência reta e com mãos inocentes. E Deus lhe disse no sonho: Bem sei que fizestes isto de boa fé. Por isso te impedi de pecares contra mim e não consenti que a tocasses. Portanto, devolve a mulher a seu marido, pois sendo ele um profeta, rogará por ti e viverás. Mas se não a devolveres,
fica sabendo que deverás morrer com todos os teus. Olha bem, esse era o castigo de Deus contra Meleque, caso não devolvesse a mulher a Abraão. Continuando a leitura. De manhã, ao despertar, Abimeleque chamou os servidores e contou tudo o que acontecera. Os homens ficaram com muito medo, chamaram Abraão e lhe disse: Quem foi que nos fizeste e que fiz de errado contra ti para atrair sobre mim e meu reino um tão grande pecado? Fizestes comigo o que não se deve fazer. E Abimeleque disse então a Abraão: Porque o que pretendias ao fazer isto? Abraão lhe respondeu: É que pensei comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar e vão matar-me por causa de minha mulher. Além do mais, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e se tornou minha mulher. Tem bem aqui agora nesse finalzinho, que é muito interessante. Além do mais, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, que se tornou minha mulher. Percebam que, neste caso, indo contra a lei mosaica. Só que a lei mosaica só surgiu muito tempo depois, através de Moisés. E no tempo de Abraão, não existia ainda essa lei. Como não existia a lei, não existia o pecado. Ou seja, o pecado só surgiu entre os israelitas após a promulgação da lei. Enquanto não houve a promulgação da lei, isso não era pecado. Tudo bem. Vamos dar continuidade agora aos nossos textos. Desculpem a minha tosse. Acho que está um pouquinho de vento aqui, mas vamos dar continuidade. Bom, Jacó, os filhos de Jacó matam aos de Siquém, pela desonra de Dina, filha de Jacó e Lia, utilizando-se da circuncisão para enfraquecer os homens de Siquém. Desculpe. Olha só então o que aconteceu. Os filhos de Jacó se utilizaram de alguma coisa que era sagrada para eles, e esta alguma coisa que era sagrada para eles, era obrigatório entre os israelitas, era a circuncisão. E eles se utilizaram deste artifício para matar toda uma cidade. Vamos ler exatamente como aconteceu isto na Bíblia. E nós temos, então, em Gênesis 34, de 13 a 31, o seguinte: Os filhos de Jacó responderam dolosamente a Siquém e a seu pai Emor, por causa do estupro da sua irmã Dina. E lhe disseram: Não podemos fazer uma coisa dessas, dando nossa irmã a um incircuncidado, que seria para nós uma afronta. Então, acontece que a irmã deles, Dina, foi estuprada por eles, né? Pelos de Siquém. Então, eles disseram o seguinte: olha, não podemos fazer uma coisa dessas, dando nossa irmã a um incircunciso, o que seria para nós uma afronta. Só poderíamos concordar com esta condição que vos torneis como nós, circuncidando todos os vossos homens. Então daremos nossas filhas e tomaremos as vossas, habitaremos juntos e formaremos um só povo. Mas se não consentirdes em vos circuncidar, levaremos embora as nossas filhas conosco. Então ele provocou o desejo dos de Siquém, que queriam as filhas dos israelitas, a que se circuncidassem para que isso acontecesse. Continuando a leitura. Estas palavras agradaram a Emor e a Siquém, filho de Emor. O jovem não tardou em cumprir a exigência, tão enamorado que estava da filha de Jacó, e por ser o mais respeitado da família do pai. Emor e Siquém foram até as portas da cidade e falaram com os concidadãos, dizendo: Esta gente está em paz conosco.
que se estabeleçam no país e o percorram livremente. Sem dúvida, a terra é bastante espaçosa e teremos as suas filhas para mulheres e lhe daremos as nossas. Mas eles só consentem em morar conosco e formar um só povo sob a condição de todos os homens se circuncidarem, assim como também eles são circuncidados. Os rebanhos, os bens, todos os animais domésticos serão assim nossos. Então, os de Siquém estavam também de olho não apenas nas mulheres, mas também nos rebanhos, nos bens, em todos os animais domésticos, que seriam deles por esta união dos povos. Basta lhes darmos o consentimento e eles habitarão conosco. E todos saíam pelas portas da cidade, atenderam a Emor e Siquém, e todos foram circuncidados. No terceiro dia, quando ainda sofriam das dores, aqui vale uma observação e uma brincadeira, eles estavam depauperados. Eles tinham feito a circuncisão, portanto, padeciam de uma recuperação, sei lá, de uma semana até que estivessem normais. Então, no terceiro dia, quando ainda sofriam as dores, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, que eram irmãos de Dina, penetraram tranquilamente na cidade, de espada em punho, e mataram todos os homens. Passaram a fio de espada Emor e Siquém, e tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Então, os outros filhos de Jacó. Então, antes de continuar a leitura, vale então aqui a verificar ou ressaltar o que fizeram. Então, eles convenceram o povo, inimigo deles, a se circuncidarem, para então ficarem amigos, e quando eles se circuncidaram, eles simplesmente entraram e mataram a todos os homens, porque eles estavam convalescendo da cirurgia que fizeram. Esse, então, foi a parte de astúcia. Continuando a leitura. Então os outros filhos de Jacó lançaram-se sobre os cadáveres e saquearam a cidade por terem desonrado a irmã. Levaram consigo ovelhas, bois, jumentos, tudo o que havia na cidade e nos campos. E levaram como cativas todas as crianças e mulheres, e pilharam todas as riquezas e tudo o que havia nas casas. Olhem então qual era o resultado da guerra. Eles pilhavam tudo. Isso acontecia em qualquer guerra, em qualquer batalha dos tempos antigos. Os vencedores podiam saquear e levar tudo dos vencidos. Mas dando continuidade à leitura, Jacó disse a Simeão e a Levi: perturbastes a minha vida, tornando-me odiado dos cananeus e dos ferezeus, que habitam esta terra. Tenho poucos homens, e quando se unirem contra mim para atacar, acabarão comigo e com a minha família. E eles responderam, então, ao pai: acaso nossa irmã tinha que ser tratada como uma prostituta? Bom, foi mais uma ação de astúcia. Vamos ver agora uma outra passagem na Bíblia que também fala sobre astúcia e também fala sobre estupro. Absalão se vinga do estupro de Amon a uma parente sua, fazendo vir Amon e a sua casa para a tosquia das ovelhas. Como funcionou então a coisa? Vamos ler em 2 Samuel 13, 23 a 29. Ao cabo de 2 anos, realizou-se em Baal-Azor, perto de Efraim, a tosquia dos rebanhos de Absalão. E ele convidou todos os príncipes reais. Absalão se apresentou ao rei e o convidou. Eis que teu servo faz tosquia, para mim seria um prazer se o rei e a corte me acompanhasse. Mas o rei respondeu a Absalão: não, meu filho, não podemos ir todos, não venhamos a ser-te molestos. Ele insistiu com o rei, mas esse não quis ir e fez os votos da bênção e despedindo-se. Absalão então propôs: se não puder ser, ao menos nos acompanhe meu irmão Amon,
Olha só, Amon foi quem estuprou a parente de Samuel. De Samuel, não, de Absalão. Bom, e o rei lhe respondeu: por que deveria ir contigo? Mas, devido à insistência de Absalão, o rei deixou ir com ele a Amon e todos os príncipes reais. Então Absalão preparou uma festa digna de um rei. E aí vem então a astúcia. Continuando a leitura. Ora, Absalão deu esta ordem aos empregados: prestai bem atenção. Quando Amon estiver bem disposto pelo vinho, eu vos der o aviso, feri Amon, então o matareis. Não tenhais receio, sou eu quem mando. Sede corajosos e mostrai-vos homens valentes. A criadagem de Absalão fez como Amon de acordo com as ordens recebidas. E então todos os príncipes saltaram dos seus lugares, montaram nas suas mulas, dando-se à fuga. Olha só, então, mais uma vez, uma pessoa, Absalão, quis se vingar de uma outra pessoa que havia estuprado uma parede deles e fez uma armadilha, uma zancadilha para punir a Absalão, para punir Amon. Mas tudo bem, vamos lá. Aode libertou o povo do jugo do rei Eglon Moabita. Então vamos ver o que significa isto. Vamos ler na íntegra como Aode liberou o povo israelita de Eglon. Vamos ver. Os israelitas serviam a Eglon, rei de Moabe, durante... isso está escrito em Juízes 3, de 14 a 29. Os israelitas serviam a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos, mas clamaram ao Senhor e o Senhor fez surgir um Salvador. Aode, filho de Gera, o benjaminita canhoto, por seu intermédio, os israelitas enviaram o tributo a Eglon, que era o rei de Moabe. Aode mandou fazer um punhal de fio duplo com um palmo de comprimento e o escondeu debaixo das vestes do lado direito. Depois foi apresentar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eglon era um homem muito gordo. Tendo apresentado o tributo, Aode partiu com os carregadores. Mas, ao chegar aos ídolos, perto de Gilgal, voltou-se e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei pediu, então, para todos os deixarem a sós, e todos os acompanhantes se afastaram. Então Aode se aproximou. Eglon estava sentado na câmara superior de verão, reservada para si. E disse: tenho um recado de Deus para ti, disse Aode. Quando o rei se levantou do trono, Aode estendeu a mão esquerda, apanhou o punhal do lado direito e enfiou-lhe no ventre. O cabo penetrou com a lâmina e a gordura se fechou por cima dele, porque não retirou o punhal da barriga. Saiu então pela janela, após fechar as portas da câmara superior atrás de si com uma tranca. Depois que saiu, vieram os servos e, notando que as portas de cima estavam trancadas, disseram: de certo está fazendo suas necessidades na câmara de verão. Esperaram até ficarem perturbados. Como não abrissem as portas de cima, pegaram a chave e abriram. E viram então o seu senhor caído no chão, morto. Então, olhe só, novamente aqui é usado uma armadilha, é usado de astúcia. Foi para uma vingança. No caso, a vingança era libertar o povo israelita de Eglon, Moabita. Mas foi feita uma ação enganando a Eglon, Moabita, e tirando-lhe a vida. Dando continuidade à leitura. Enquanto esperavam, Aode escapou e, passando pelos ídolos, refugiou-se em Seira. Ao chegar, tocou a trombeta pelas montanhas de Efraim. Precedidos por Aode, os israelitas desceram das montanhas.
Tão logo ele havia dito: segui-me, pois o Senhor vos entregou os moabitas, vossos inimigos. Desceram, pois, e se apoderaram das vals do rio Jordão, pertencentes a Moabe, e não deixaram passar ninguém. Naquela ocasião, derrotaram cerca de 10.000 moabitas, todos homens robustos e valentes, e não escapou ninguém. Então, os israelitas precisavam se libertar do jugo dos moabitas. Deus, então, suscitou a Og, e este, através de uma astúcia, matou ao rei Eglon, moabita. Depois disso, desceram e mataram os homens dele. E com isto, eles terminaram o jugo dos israelitas aos moabitas. Também foi por uma astúcia. Percebam bem que, normalmente, grandes batalhas, grandes coisas, grandes vinganças são feitas com astúcia. Vamos dar mais uma continuidade a estes itens e vamos ver a astúcia dos gabaonitas para não perderem a vida. Fazendo-se passar por pessoas de um outro lugar, conseguiram o juramento de Josué e dos príncipes de Israel de que não seriam mortos. Olha só, vamos ver então na Bíblia como é que os habitantes de Gabaon fizeram com termos de astúcia para se livrarem da morte. Vamos lá, vamos ler em Josué 9, de 3 a 15. Os habitantes de Gabaon, ouvindo que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de um estratagema. Foram e recolheram provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odre de vinhos velhos, rasgados e consertados. Calçaram os pés com sandálias velhas e remendadas, e cobriram-se com roupas velhas, e todo o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Então eles criaram um ambiente dizendo como eles estavam naquele momento. Mas eu não vou dizer agora o que aconteceu. Vamos dar continuidade à leitura e ver exatamente o que aconteceu. Bom, foram encontrar Josué no acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: estamos chegando de uma terra distante, portanto, fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam então àqueles heveus: não morais por um acaso em nosso meio? Como poderíamos fazer uma aliança convosco? E eles responderam a Josué: somos teus servos. Josué insistiu: quem sois e de onde estáis vindo? E eles lhes responderam: teus servos vêm de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar da sua fama e de tudo o que realizou no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis amorreus da Transjordânia, a Zeon, o rei de Ezebom, e a Og, rei de Bazã, em Astarote. Nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisões para o caminho e ide ao encontro deles, dizendo: somos vossos servos, portanto fazei aliança conosco. Eis o nosso pão estava quente, quando pegamos em nossas casas no dia em que partimos para vir até vós. E agora ei-lo aqui, seco e esmigalhado. Lembre-se que eles fizeram isso, eles esmagaram o pão. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos, e eles aqui rasgados. Nossas roupas e sandálias envelheceram por causa do muito longo caminho. Então, olha só, interrompendo um pouco a leitura, o que eles fizeram? Eles fizeram como simulando que vieram de muito longe, rasgaram as roupas, rasgaram e pegaram odres velhos, sandálias velhas, esmigalharam o pão para dizer que o pão se esmigalhou durante a viagem. Dando continuidade à leitura, os homens de Josué provaram então das provisões. Porém, olhe só, não consultaram ao Senhor. Josué tratou-os pacificamente e fez com eles uma aliança, a fim de lhes conservar a vida.
e também os responsáveis pela comunidade lhes prestaram juramento. Então, olhe só o que aconteceu. Os Gabaonitas poderiam perder a vida porque estavam naquele lugar e os príncipes, e Josué, o príncipe Israel, já havia matado muita gente por ali. O que eles fizeram? Eles fizeram com astúcia um plano. Vestiram-se roupas velhas, pegaram ódio de vinho velho, costuraram, pegaram um pão e moeram o pão para dizer que era muito velho e disseram que vieram de longe e conseguiram ludibriar ou iludir a Josué. Então, passaram a fazer parte do povo e receberam a promessa de ficarem vivos. Então, é mais uma forma de astúcia. Vamos ver agora uma outra ação com astúcia entre homens e por causa de mulheres. Vamos ver. Os benjaminitas que fugiram para o deserto foram 600 homens e receberam somente 400 donzelas. E para suprir aos demais homens e não quebrar o juramento dos israelitas de não lhe darem suas filhas aos de Benjamim, eles mesmos orientaram para roubarem as mulheres necessárias para os demais homens durante a solenidade anual de Sírio. Então, olha só o que aconteceu. 600 homens de Benjamim fugiram para o deserto. Eles receberam, porém, 400 donzelas para viver com eles. Só que faltavam 200 homens que não tinham esposas. E acontece que os israelitas haviam jurado não dar suas filhas aos de Benjamim. E eles não poderiam quebrar o juramento dando essas 200 filhas a eles. Então, os próprios benjaminitas, os próprios israelitas orientaram os de Benjamim para roubarem as suas mulheres. Vamos ver como funcionou isso em Juízes 23, 21, de 15 a 25. O povo continuou tendo pena de Benjamim, porque o Senhor causou um rombo entre as tribos de Israel. Os anciãos da comunidade disseram: que faremos quanto às mulheres para os restantes? Pois as mulheres de Benjamim foram exterminadas. E acrescentaram: devem sobreviver os herdeiros de Benjamim, para que não se elimine uma tribo de Israel. Os benjaminitas eram uma das 12 tribos. Continuando a leitura, nós, porém, não podemos dar nossas filhas em casamento. Com efeito, os israelitas tinham jurado: maldito quem der uma mulher a Benjamim. Por isso disseram: há uma festa do Senhor celebrada anualmente em Silo, que está ao norte de Betel, e a oeste do caminho que vai de Betel para Siquém, ao sul de Lebona. Bom, mandaram, pois, dizer aos benjaminitas: ide emboscar-vos nas vinhas. Esclarecer, dizem, alinhar-nos nas vinhas para fazer uma emboscada. Continuando a leitura, quando os virdes as moças de Silo saindo para tomar parte nas danças, saireis das vinhas e cada um raptará uma mulher entre as moças de Silo. Em seguida ireis à terra de Benjamim, e seus pais ou os irmãos vierem reclamar convosco, nós diremos: tende compaixão, pois não receberam cada qual uma mulher durante a guerra, e se vós as tivesseis dados, seríamos agora culpados. Então, eles utilizaram de astúcia para ceder as mulheres deles aos de Benjamim, ou seja, Israel cedeu aos de Benjamim, as moças, porém, não diretamente. Eles combinaram com os benjaminitas: olha, vocês vão lá e sequestram, roubam as nossas mulheres e nós não teremos culpa. Nós não cedemos as mulheres, vocês as roubaram. Continuando a leitura. Assim fizeram os benjaminitas. Levaram quantas mulheres precisavam, raptando ainda entre as dançarinas, e retornaram de volta às propriedades. Reconstruíram as cidades e as povoaram. Também os israelitas se dispersaram naquela ocasião,
cada qual segundo a sua tribo e família, dirigindo-se cada um para a sua propriedade. E uma observação que está na Bíblia também: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem lhe parecia melhor. Então, olha só, eles precisavam de mulheres para dar continuidade a uma das tribos, a tribo de Benjamim, que havia sofrido uma guerra onde as mulheres foram mortas. Eles receberam 400 e faltaram 200. E os próprios israelitas disseram: oh, vocês vão lá, roubam as nossas mulheres e pronto, acabou. Nós não vamos dar a vocês as nossas mulheres por efeito de juramento. Mas se vocês roubarem, não temos culpa. Então, foi mais uma astúcia. Bom, vamos ver mais alguma coisa no que diz respeito a Gedeão. Gedeão vence aos madianitas com 300 homens e astúcia pela mão do Senhor. E os madianitas fugiam, se matando uns aos outros pela confusão criada. Gedeão, então, criou uma confusão com esperteza, com astúcia, confundiu os inimigos, os madianitas, e os próprios madianitas se mataram uns aos outros. Vamos ver como funcionou isto. Na leitura de Juízes, de 7, de 16 a 22. Dividiu os 300 homens em 3 bandos e entregou a todos trombetas e cântaros vazios, com uma tocha dentro. E disse: olhai para mim, disse ele, e fazei o mesmo. Quando eu avançar até a vanguarda do acampamento, fareis o mesmo. E quando eu e os que estão comigo tocarmos a trombeta, também vós estareis ao redor do acampamento e tocareis e gritareis. E gritarão pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão e os 100 homens que estavam com ele foram até a vanguarda do acampamento. No início do turno da guarda da meia-noite, no momento em que se fazia a troca das sentinelas. Escolheram, inclusive, o momento adequado, o momento da troca das sentinelas. Continuando a leitura. Gedeão tocou a trombeta e quebrou o cântaro que levava. Então os 3 bandos, cada bando com 100 homens, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Na mão esquerda seguravam as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e iam gritando: a espada do Senhor e de Gedeão. Embora cada um ficasse firme no seu posto ao redor do acampamento, ninguém entrou no acampamento, todo o acampamento se pôs a correr, a gritar e a fugir. Enquanto os 300 homens, divididos em 3 grupos de 100, ficaram tocando a trombeta. O Senhor fez que em todo o acampamento uns voltassem a espada contra os outros e debandassem até Betseta, na direção de Sartã, até a borda de Abel-Meula, perto de Tebate. Então, olha só, Gedeão, com 300 homens, colocou em corrida todo um exército dos madianitas, apenas utilizando-se de astúcia, utilizando-se de trombetas, cântaros e tochas, e não moveram uma palha para atacar os madianitas. Eles ficaram em volta do acampamento, apenas fazendo isto. Os próprios madianitas, com medo e pela confusão, se matavam uns aos outros, porque não sabiam quem estavam atacando, se eram inimigos ou se eram amigos. E foi através dessa confusão, com astúcia, que Gideão venceu os madianitas. Bom, vamos dar mais uma olhada para finalizar em Jeú, rei de Israel, que com astúcia manda matar os ministros e sacerdotes de Baal e destruir os seus templos. Vamos ver como Jeú, rei de Israel, fez isto. Vamos lá. Em 2 Reis 10, de 18 a 27, nós temos: depois disto, Jeú reuniu o povo e lhe disse: Acabe foi pouco devoto de Baal. Acabe era pai de Jeú. Jeú será muito mais, por isso convocai-me todos os profetas de Baal
e todos os seus fiéis e sacerdotes. Aqui vale uma observação. Então, simplesmente, Jeú diz o seguinte: eu vou ser muito mais devoto de Baal do que foi Acabe. E mandou reunir todos os sacerdotes de Acabe. Desculpa, de Baal. Dando continuidade à leitura. Que não falte ninguém, porque pretendo oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem faltar perderá a vida. Um comentário aqui. Então, se alguns dos profetas de Baal faltar, seria morto. Ora, continuando a leitura, ora, Jeú procedia traiçoeiramente para aniquilar os devotos de Baal. Foi por isso que ordenou: convocai uma assembleia sagrada em honra de Baal. E eles a convocaram. Jeú ainda mandou mensageiros por todo Israel. Em consequência, houve uma concentração geral dos devotos de Baal que viviam em Israel. E que isso era um pecado, porque eles estavam adorando a um outro Deus. Bom, dando continuidade, não ficou ninguém que não tivesse vindo. Entraram no templo de Baal e lotaram até o último lugar. Então Jeú ordenou ao roupeiro real: traze roupas para todos os devotos de Baal. Eles lhe entregou as roupas. Em seguida, Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal. E o rei disse aos devotos de Baal: verificai bem se não há aqui entre vós algum cultor do Senhor, e se unicamente os devotos de Baal. O que ele quis fazer com isto? Para ter certeza que não havia dentro do recinto ninguém que adorasse ao Senhor, e que só houvesse dentro do recinto os que adoravam ou a Baal, que eram os devotos de Baal. Dando continuidade à leitura, eles entraram para oferecer os sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeú tinha prostado do lado de fora 80 homens com a ameaça, dizendo: se alguém de vós deixar escapar um dos homens que eu entregar nas vossas mãos, pagará com a vida. Olha bem, ele era bom para ameaçar com a vida uns outros. Em primeiro lugar, quem fosse ministro de Baal não comparecesse, morreria. Agora, os soldados dele mesmo, que não matassem aos que eram seguidores de Baal, também morreriam. Dando continuidade à leitura. Quando Jeú acabou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrai e massacrai-os. Ninguém deve escapar. Os guardas e oficiais os passaram ao fio da espada e lançaram fora da cidade. Depois voltaram ao templo de Baal, puseram fogo à estela, que era a estátua, do templo de Baal e a queimaram. Demoliram a estela e o templo de Baal, transformando em latrinas, ou seja, banheiros, que existem até hoje. Então, olha só o que aconteceu. Jeú, rei de Israel, queria acabar com o culto a Baal, porque isso era um crime perante os israelitas, porque Deus havia dito: não seguireis a outros deuses a não ser a mim, e quem o seguir será uma abominação. Acontece que naquele tempo, por motivos que vieram evoluindo, os sacerdotes de Baal estavam dentro de Israel e cultuavam a Baal dentro de Israel. E Jeú, que era rei de Israel naquele momento, quis eliminar a todos e destruir os seus templos. Então usou de astúcia. Chamou todo mundo, botou todo mundo lá no lugar, num templo, e mandou então fazer os sacrifícios. E quando terminaram os sacrifícios, mandou eliminar a todos. Mais uma vez, foi com astúcia que ele eliminou os sacerdotes de Baal, sem fazer muito esforço. Ele simplesmente os concentrou no lugar, matou a todos, e depois ele destruiu os templos de Baal. Bom, com isso eu encerro hoje essa palestra sobre astúcias na Bíblia. E digo o seguinte: para quem gostou, não esqueça de marcar aquele breguetinho do gostei e se inscrever para receber as nossas atualizações. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.